Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui com mais um vídeo. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem, dar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo para outras pessoas assistirem. Vamos abrir no livro de João, capítulo 2, versículo 13. E diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E, tendo feito um açorrade de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui este, se não façais da casa de meu pai casa de vendas. O que era um açougue de cordéis? Era uma espécie de chicote, né? Que naquela época ele era feito de uma forma diferente de hoje. E muita gente não conhece esse versículo, né? Porque em Mateus e Marcos ou Lucas, não tenho certeza de qual dos dois, não fala que ele expulsou as pessoas com chicote. Então tem muita gente que não conhece esse versículo. E quando conhece, muitas pessoas se escandalizam ao ler esse texto e interpretam o texto de forma errada e incorreta. Apesar daqui não de ser muito, Jesus pode muito bem ter tentado falar com eles, mas eles não os ouviram. Tem muita gente que Deus está falando e não tem dado ouvidos. E aqui ele precisou tomar uma medida mais drástica porque não teve outro jeito. Ele pode muito bem ter falado com eles, apesar daqui não estar escrito. Ou então, assim como ele sabia de que Pedro negaria ele 3 vezes, ele saberia de que eles não obedeceriam ele. E se ele concordasse com aquilo, se ele não fizesse nada além de falar, ele estaria concordando com o erro daqueles vendedores. Aqueles vendedores estavam levando várias pessoas para o inferno com aquela doutrina, porque eles ao vender, eles não prejudicam só eles mesmos, porque as outras pessoas ouvem falar e acham que não tem nada demais, que não é errado fazer casa de negócios da igreja. Então ele estava levando muitas pessoas para o erro sem aquelas pessoas terem a chance de saber que aquilo era errado. Então, por culpa dele, estavam levando muitas pessoas para o inferno, infelizmente. E se Jesus concordasse com aquilo, não tivesse expulsado eles dessa forma, ele estaria concordando com o erro e já sairia fora da palavra que diz que Jesus não tem nenhuma falha. Infelizmente, há muitas pessoas que precisam que em certas situações precisa acontecer dessa forma, porque ao ouvir Deus falar não funciona e não obedece. Então agora vamos para Atos, capítulo 20, versículo 7. E diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se aos discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Aqui a gente vê que o jovem ele dormiu na janela. E isso era o que? Era a carne que falou mais alto na vida dele. Ele não estava buscando a Deus o suficiente, ou talvez não fosse convertido e acabou adormecendo.
durante o sermão de Paulo. E aí às vezes era Deus falando com ele naquele sermão e ainda assim ele dormiu, ele não deu ouvidos. Mas Deus teve misericórdia e deu uma outra chance para ele. Há muitas pessoas que é preciso cair da janela para poder despertar e acordar e ouvir o que Deus está dizendo. E Deus usa diversas formas para falar com as pessoas. Usa filmes, usa a televisão, usa pessoas. Ele pode usar até um mundano, ele pode usar até um ímpio para poder falar com você se necessário. Ele usa até uma mula para falar com você. Ele usa a prova para poder despertar e mesmo assim tem gente que mesmo com todas essas coisas não dá ouvido. Tem gente que vai pro inferno porque não despertou e não acordou com o que Deus estava falando. E que deixa a carne falar mais alto do que o Espírito Santo, do que a voz de Deus na vida da pessoa. Agora vamos para Marcos, capítulo 4, versículo 9, diz assim: E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu não entendia muito bem esse versículo, mas aqui quer dizer o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os ouvidos é quem? É o Espírito Santo falando com a pessoa. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo nenhum de nós consegue entender e compreender a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente vai falar com alguém que não conhece Jesus, ou então que é mundano, que é gentil, enfim, que não conhece a Bíblia. A pessoa não compreende o que você fala ou interpreta de forma errada o que você está falando. E muitas das vezes você tem que explicar com muito detalhe, ou às vezes nem sempre a pessoa consegue compreender, dependendo do assunto que você está explicando. Por quê? Porque a pessoa não tem o Espírito Santo. E a carne, ela tampa os ouvidos de quem está ouvindo. Então, muitas das vezes não deixa ela entender o que o Espírito Santo está falando para essa pessoa. E só as pessoas que são servos de Deus que têm o Espírito Santo no coração. Então, para essa pessoa poder compreender a palavra de Deus, assim, esses versículos, é necessário ter o Espírito Santo no coração da pessoa. Porque é Ele quem dá os ouvidos para ouvir o que Deus está falando com essa pessoa. Deus fala de muitas formas com as pessoas, mas a principal delas é com a Bíblia. Então por isso que precisamos ter o Espírito Santo para que entendamos o que Deus está falando conosco. Então por isso não temos mérito nenhum de entender a Bíblia, de ouvir a pregação e compreender o que está sendo dito. Não temos nenhum mérito isso, porque é o Espírito Santo que nos dá o entendimento da palavra. Vamos orar? Senhor, abençoa o nosso dia e que essa pessoa possa ser abençoada. E que se ela está na janela, que ela acorde e não durma. Que ela não perca o seu tempo na janela. Que ela possa ouvir a voz de Deus e compreender e entender a palavra do Senhor. E seja o que ela estiver precisando, que o Senhor possa dar e que ela possa se converter se ela ainda não tem a salvação, em nome de Jesus. Amém. E mais uma coisa, para você poder ter o Espírito Santo, não é necessário ser batizado pelo Espírito Santo. São duas coisas completamente diferentes. Todo servo de Deus tem o Espírito Santo no coração. Então lembre-se, o Espírito Santo te fala o que é errado e te ajuda a compreender o que Deus está falando com você através da palavra. Deus abençoe a todos e tchau.